vocês! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim! Descansaram muito? Brincaram? Curtiram muito a família? Espero que sim, porque agora a gente vai voltar, com tudo, com todo gás, para a gente poder fechar logo esse ciclo com chave de ouro, certinho? E hoje, para começar, nós vamos iniciar com a disciplina de português, tá bom? Onde nós vamos estar falando sobre gênero textual, uma coisa que vocês já sabem, que vocês já viram, e hoje vocês vão estar conhecendo mais um tipo de gênero textual. Que gênero será esse? Hoje nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos. Quem aí gosta de ler gibi? Quem gosta de ler aquelas histórias em quadrinhos que aparecem nos jornais ou nos livros? É muito legal, é muito divertido, não é? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então você vai correr lá, pegar o seu livrinho de número 2, nós vamos estar continuando com ele, tá bom? E vocês vão estar acompanhando as explicações aí na telinha junto com a tia Eliane. Então vamos lá? Muito bem, meus amores, agora vocês irão abrir o livro de vocês aí, tá? Na página 64, da unidade 8, onde vem falando quadrinhos que contam histórias, tá? Então abram aí, acompanhem aí a explicação, tá? Observem aí essa imagem. Aqui na página 65 a gente pode observar o quê? Uma história seriada, né? Quadrinhos, porém elas não têm a fala do personagem. Mas, Eliane, como que a gente vai fazer a leitura dessa história em quadrinho? Você vai observar a imagem e através da imagem você já pode imaginar como que é a história aí, né? Então não precisa ter as histórias em balãozinho para você estar lendo, para você estar se divertindo com a história. Né? Então, eu acredito que vocês já tenham visto em alguns livros, em alguns gibi, né, histórias assim também, que não tem a fala do personagem. E aí, vocês, através dela, vocês podem estar vendo, né, o passarinho, né, que é o personagem, que ele está com o livrinho na mão, né, e logo abaixo vem no primeiro passo. O que você acha que as pessoas estão fazendo? Né? Você conhece esse tipo de texto? Você costuma ler esse tipo de texto? Né? Então, assim, igual a Eliane está falando para vocês, muitas das vezes a gente pega um livro para ler, pega um gibi para ler e a gente se depara com esse tipo de histórias e quadrinhos aí também, não é verdade? São bem engraçadas. E logo aqui na página 66 vem falando assim, tirinhas. Né? O que são essas tirinhas? As tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos bem gostosos de ler. Na maioria das vezes eles são bem divertidos, mas também em algumas situações eles trazem algumas reflexões para a gente. O que são essas reflexões? São pensamentos, são ideias, são considerações que faz você refletir sobre aquilo que você está lendo. Né? Quais são os personagens de tirinhas de histórias em quadrinhos que você conhece? A gente conhece vários, né? O mais conhecido que a gente costuma ler é o da Turma da Mônica, não é verdade? E você sabe qual é a diferença entre uma tirinha e uma história em quadrinho? Então, para começar a entender esse gênero, vamos ler essa tirinha aí, ó. Essa tirinha aí é do Calvin e Haroldo. Vocês já leram alguma vez alguma tirinha dela? Realmente nos livros, né? Aparecem muito essas tirinhas aí do Calvin e do Haroldo, tá? E logo aqui, vamos ler aqui o que vem dizendo, ó. Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou o mato? Tinha um monte de animais nesse bosque. Agora virou um buraco de lama. A placa diz, futuras instalações do condomínio das sombras. Animais não têm como pagar aluguel. Das sombras? A única sombra que eu vejo é daquele trator. Então, essa historinha aí, né, essa tirinha, ela não é uma história engraçada, né? É uma história que faz a gente refletir aí sobre o meio ambiente, né? Um ambiente que está sendo desmatado para ser construído o que aí? Um condomínio, né? E aí o Calvin, né? Ele fica totalmente aborrecido com a situação. E logo abaixo aqui vem mostrando o nome do autor dessa tirinha, né? Que é Bill Watterson, não é mesmo? Então, quem foi esse Bill Watterson aí? Bem logo abaixo, vem falando um pouquinho sobre ele. Quem é? Então, vem falando assim, ele era um jovem cartunista,
né? Pouco conhecido. Quando ele publicou em 1985 a primeira tirinha de Calvin e Haroldo, ele tornou-se famoso e atingiu sucesso. Então, o cartunista ele publicou a última tirinha de Calvin e Haroldo em 1995, né, aposentando-se depois de ter se dedicado à pintura. E logo aí abaixo vem falando assim: ficou curioso? Logo lá abaixo, ó, ficou curioso? O livro tem alguma sugestão babando embaixo da cama, de Bill Waters, que conta a história de Calvin, né, um menino hiperativo de 6 anos, que tem como melhor amigo o tigre de pelúcia, o Haroldo, que quando não há nenhum adulto por perto, ele ganhava vida junto a Calvin, juntos, né? E Calvin e Haroldo vivem muitas aventuras, em meio a brincadeiras e questionamentos e reflexões, certo? Então aqui, né, o autor das tirinhas de Calvin e Haroldo. Aqui na questão número 1, no jogo rápido, vem falando assim: em que lugar você acha que os dois personagens estão? Eles estão na rua, numa pracinha, num parque, no shopping? Onde que eles estão? A gente observando lá as tirinhas. Eles estão... Isso, eles estão em uma floresta. Como é possível perceber que eles estão em uma floresta, gente? Como é que a gente consegue perceber que eles estão em uma floresta? Por exemplo, então vamos colocar aí, ó. Por exemplo, é possível chegar a essa conclusão. Pois há tronco de árvores cortados e Haroldo comenta a presença de um trator, né, no local. Então, prontinho, respondida aí a primeira questão. A segunda questão diz assim: no segundo quadrinho, Calvin comenta: tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Por que os animais não estão mais no bosque? Por que vocês acham que os animais não estão mais ali? O que vocês acham? Então, vamos colocar aí, ó, que provavelmente, né, vocês podem também estar colocando a resposta de vocês, tá? A Tiane vai colocar uma aqui, mas vocês também podem colocar conforme a opinião de vocês, tá bom? Então, vamos colocar aí, ó, provavelmente os animais fugiram do local quando os humanos foram cortar as árvores, né? Foram cortar as árvores. Tá bom? Então, vocês podem colocar aí que provavelmente, né? Provavelmente, eu tirei de arrumar aqui a palavrinha provavelmente, ó. Provável, né? Provavelmente os animais, né, fugiram do local quando os humanos foram cortar as árvores. Questão número 3. No terceiro quadrinho, Haroldo leu o que está escrito na placa que ficou no local: futuras instalações do condomínio das sombras. A expressão de Haroldo demonstra que ele está tranquilo, cansado ou preocupado. Quando ele fica lá, né, que ele vai ler a plaquinha, você acha que ele ficou tranquilo, ficou cansado ou ele ficou preocupado? O que você acha? Então ele ficou o quê, ó? Preocupado. Então você vai marcar um xizinho aqui, tá bom? Então ele ficou preocupado, certo?
Aqui na página 68 vem falando sobre as histórias em quadrinhos, certo? Então a gente falou um pouquinho sobre as tirinhas, né? O que são as tirinhas? É uma sequência de quadrinhos, né? Em alguns casos faz críticas de valores sociais, certo? Elas podem ser em linguagem verbal, que tem as falas dos personagens, e ela pode ser também não verbal, através só de imagens, né? Elas podem ser humorística, né? E elas também podem vir em forma de reflexão para o leitor. E aqui vem falando das histórias em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos, também conhecida como HQS, são textos que contam histórias por meio de imagens e de textos escritos, assim como as tirinhas, né? Uma HQ é uma sequência de quadrinho que narra uma história e que apresenta alguns elementos próprios, porém com característica que sempre maior que a tirinha. Que tal ler historinhas em quadrinho para começar a identificar esses elementos de forma mais aprofundada, né? Mais detalhada. Então todo mundo conhece, né, histórias em quadrinhos, todo mundo acredito que já tenha pegado um gibizinho para ler, né? Os mais conhecidos aí são os da Turma da Mônica, né? São bem engraçados, né? A gente já fez várias leituras disso na sala de aula também. E aí vem contando uma historinha, né? Um quadrinho, né? Da Magali. Olha lá, vocês podem estar lendo aí, tá bom? Vocês estão observando que aqui na história em quadrinho tem a fala do personagem, tem o balãozinho ó, com a falinha do personagem, diferente daquela primeira que nós vimos lá, que só tinha o quê? O personagem, né? Lá do passarinho azulzinho, só tinha o personagem, não tinha o balãozinho com as falas, né? Então, ele também pode ser de forma verbal ou não verbal. Então, de forma verbal é quando tem assim, ó, a tirinha, né? Tem aqui o balãozinho com a fala do personagem. Agora, quando não tiver esse balãozinho com a fala do personagem, vai ser o quê? Uma história em quadrinho não verbal, só com imagem para a gente poder observar que também através das imagens, né, em quadrinhos e seriados assim, a gente também consegue fazer uma boa leitura, né? Todo mundo conhece o autor Maurício de Souza, a gente sabe, a Tirane já comentou com vocês também sobre ele na sala de aula, né? Que ele é um cartunista brasileiro, foi ele que criou a Turma da Mônica, né? E vários outros personagens de histórias em quadrinhos também. E o mais famoso, né? Premiado autor brasileiro de HQS, que são as histórias em quadrinhos. A tirinha e a história em quadrinho, por contarem uma história, apresentam elementos de uma narrativa, tá? Então, assim, ela vai contar uma história, né? Uma historinha seriada, em quadrinhos, certo? Então, esse aqui, ó, é o Maurício de Souza, o famoso Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, tá bom? Aqui, logo abaixo, também tem um jogo rápido, né? Para que a gente possa também estar respondendo aí, né? Então aí, o que vem falando aí nesse jogo rápido? Que personagens aparecem nas tirinhas da Turma da Mônica? Então, você observando lá, né? Você pode voltar lá na página 68, e lá na página 68 tem alguns personagens, ó, vamos voltar lá. Então, quais são os personagens que aparecem lá na página 68? Ó, a Magali, Cebolinha, né? Aparecem quem mais? A Mônica, o Cascão e também o Jeremias. Esse menininho moreninho aqui, ó, ele se chama Jeremias. Vocês sabiam que o nome dele também era Jeremias? Pois é. Então, esses são os personagens que aparecem. Magali, Cebolinha, né? O Jeremias, o Cascão e a Mônica, certo? Então aqui no jogo rápido pergunta: que personagens aparecem nessa tirinha? Então vamos colocar lá, ó, Magali, Cascão, Cebolinha, Mônica e Jeremias. Aqui na questão número 2,
nós vamos completar, né, as lacunas, as linhas a seguir, que trata de histórias em quadrinhos, escolhendo as opções que estão aqui entre parênteses, certo? Como a tia Eliane comentou com vocês, né, a história em quadrinho, ela é uma história mais detalhada, mais aprofundada, né? É uma sequência de historinhas. Então, por ela ser assim, elas são chamadas de quê? De histórias, de textos narrativos. Foi isso que a tia Eliane comentou aí com vocês no pedacinho anteriormente? Pois bem, e aqui vem falando assim, a história em quadrinho é um texto que, então nós vamos colocar lá, ó, narrativo, tá? Então aqui, ó, não é um descritivo, ele é narrativo e mostra uma sequência de quê? O que as histórias em quadrinhos podem nos mostrar? E aqui vem falando também embaixo, né? Além dela ser da história em quadrinhos ser um texto narrativo, ele mostra o quê? Uma sequência de acontecimentos, né? Acontecimentos, tá bom? Aí aqui logo abaixo vem falando, né? Então, as histórias em quadrinhos é um texto narrativos, né? Que mostra uma sequência de acontecimentos. E logo aqui vem falando, as falas dos personagens ficam sempre dentro de quê? Dentro de balões, né? Dentro de balões. Então, as histórias em quadrinho são textos narrativos, mostram a sequência de acontecimentos, as falas dos personagens sempre ficam dentro de balões e a narração é feita na maioria das vezes, né? Por meio de quê? De imagens, tá? Então, elas são feitas por meio de imagens. Então, ó, vamos voltando lá de novo, né? Então, histórias em quadrinho é um texto narrativo, mostra uma sequência de acontecimentos, as falas dos personagens ficam dentro de balões, né? A narração é feita na maioria das vezes por meio de imagens, certo? E textos escritos, tá bom? Textos escritos. Aqui embaixo vem um desafio, né? Que vem falando assim, alguns recursos essenciais para que um HQ, né, que é histórias em quadrinhos, seja expressivo. Pense, analise e responda as questões. Como que você acha que a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Quando a gente fala na expressão facial, é o jeito do rosto que a pessoa faz, né? Por exemplo, quando você leva um susto, você muda totalmente a sua face. Ela não fica mesmo. Quando você está feliz, você expressa ter felicidade, né? Quando você está fazendo algo escondido de alguém, que alguém pega você no pulo, você também não fica assustado? Sim. Então, como que você acha que a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Então, lá na história em quadrinhos, mostra o quê? Na primeira imagem, né? O Cebolinha tá com a bochechinha bem cheia, né? Como se ele estivesse mastigando alguma coisa. E a Magali pergunta para ele o que está acontecendo, né? Então, ele estava escondendo o picolé, o sorvete da Magali. Então, ela vai fazendo assim sucessivamente com os outros coleguinhas, né? Com o Jeremias, com o Cascão, com a Mônica. E assim ela descobre que os colegas estão comendo devido à expressão facial dele. Então, além da expressão facial da Magali, né? Além da expressão facial, que outro tipo de elemento, né? As histórias em quadrinho demonstra a felicidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo algo. Né? A expressão dela, o sorriso dela já mostra, né? Por ela ter descoberto que os coleguinhas delas estavam comendo alguma coisa escondida dela. Então, através do sorriso, né? O olhar dela expressa a felicidade dela ter descoberto alguma coisa, certo? Aqui na página 70, conectando com a arte, diz assim: a arte rupestre, também conhecida como gravura ou como pintura rupestre, surgiu cerca de 40 mil anos antes de Cristo. E simbolizava as manifestações artísticas dos povos antigos. E em 1902, pesquisadores concordaram que esses achados representavam a arte da pré-história. Basicamente, eram desenhos, símbolos e sinais em paredes, em tetos e em outras superfícies das cavernas. Esse tipo de arte é conhecido como a expressão artística mais antiga da história.
E logo abaixo vem falando assim, no dicionário, né? No dicionário. Observe o significado da palavra rupestre encontrada em um dicionário. Então, rupestre, tem aqui o significado dele, ó, que diz o quê? Ó, que vive nas rochas, né? Rupícola, olha lá. Que vive nas rochas rupícolas, planta, né? Construído ou gravado na rocha, habitação. Então, aqui vem falando. A palavra rupestre tem duas acepções diferentes, ou seja, duas possibilidades de significado que se aproximam, mas que apresentam particularidades. A escolha de uma dessas acepções depende do significado que a palavra procurada apresenta no texto em que ela está sendo usada. Como falamos de uma arte, né, a arte rupestre no box, conectando com pense e responda. Qual é o significado que essa palavra tem nesse contexto e justifique a sua resposta. Então, nós vamos colocar assim, ó. Trata-se da acepção de número 2. Os desenhos que foram feitos pelos homens pré-históricos eram marcas gravadas nas rochas e em outras partes das cavernas. Prontinho. Então, finalizamos aqui a nossa tarefinha de hoje, tá? Do nosso livrinho de português. Meus amores, chegamos mais no final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham desenvolvido todas as tarefas propostas. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando na agenda, tá bom? Desenvolva a tarefinha de casa, tira a fotinha e manda na agenda para a tia Eliane, que eu estarei esperando ansiosa pelas tarefinhas de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!